Pai do Senhor, meus irmãos, estamos reunidos para cultuarmos ao nosso Deus e também estender este culto de ação de graça, de louvor ao nosso Pai, com você que está aí na sua casa, na sua residência, devido à dificuldade que temos no dia de hoje de nos reunir. Nós convocamos você para cultuar também junto com sua igreja, junto com seus irmãos. Estamos aqui em apenas 6 pessoas, né? E com esta missão de invocar a presença de Deus e fazer com que você se alegre também no Senhor na noite de hoje. Amém? Vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, o verso 15 e o verso 16, que diz assim: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Muito pode, por sua eficácia e súplica, a oração do justo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos comigo e vamos interceder que o Senhor possa estar aceitando este culto de louvor a Ele, de adoração, mas vamos também, na referência dessa palavra, pedir a Deus que Ele nos perdoe qualquer tipo de transgressão que venhamos ter cometido contra a sua santidade. Poderoso Deus, nossa gratidão por nos dar, Senhor Deus, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome na noite de hoje. Sim, Senhor Deus, nós nos alegramos, nós queremos nos alegrar, Senhor Deus, porque é maravilhoso quando temos essa oportunidade. Queremos representar, Senhor Deus, fisicamente toda a Tua igreja, Senhor Deus, todos os irmãos que fazem parte desta casa de oração. Convocamos, Senhor Deus, todos eles para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Mas, Senhor Deus, queremos também, com o coração contrito, Senhor Deus, a Ti, Te pedir perdão e misericórdia por nossas falhas, por algum erro, Senhor Deus, que cometemos, Pai amado, que venha, porventura, nesta noite, fazer com que o nosso louvor, a nossa oração, Senhor Deus, seja interrompida por conta dele. Tende misericórdia de nós, Senhor Deus, ouve o nosso clamor, a nossa súplica nesta noite e perdoa-nos porque nós queremos ser aceitos por Ti. E nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor assim possa inclinar os Teus ouvidos em relação a este culto oferecido a Ti na noite de hoje, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero cantar uma canção dos Salmos e Hinos, juntamente com você e com esses amados irmãos aqui presentes, o hino de número 389, Promessa Bendita. Amém? Cante conosco. Pois sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, cante. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma da glória dos céus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois isso é Deus. Sombras da roda, sombras em cima, o Salvador não onde ocultar, pois que é luz que
igreja. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma com a glória dos céus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Deus. A luz bendita me vai guiando, passos avantes para a mansão, mais e mais perto ao mestre seguindo, dando louvores da salvação. Eu quero ouvir você. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma com a glória dos céus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Deus. Cante mais uma vez. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma com a glória dos céus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Deus. Amém, meus amados irmãos. Sigamos caminhando firme com o único propósito de fazer cumprir-se assim a vontade do nosso Pai. Amém? Ainda nesse momento de adoração, nós convidamos o Ministério de Louvor, que está aqui representado por esses três amados irmãos, que estará também conduzindo a igreja em adoração. Som. Declarar quão grande é o nosso Deus. Possamos voltar os nossos olhos para a santidade do Senhor, pois Ele se faz presente aqui. Vamos declarar o quão grande Ele é nesse momento. Glória a Deus.
Os ventos se abalam.
se abalam, todos se prostram diante da sua grandeza. as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Senhor. Para estar fazendo a leitura devocional desta noite no Salmos de número 90. A graça e a paz, amados. Salmo 90 fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornais filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas nas torrentes, são como um sonho, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz dos teus rostos os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como breves pensamentos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 nesse caso. O melhor dele é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão de teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias que nos tens afligidos, por tantos anos quantos
adaptamos a adversidades. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos as tuas glórias. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirmada sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirmada a obra das nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Assim oramos. Grandioso Deus, somos agradecidos ao Pai por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, de poder ouvir a Tua palavra falar em nossos corações. Sabemos que podemos e temos essa confiança em Ti, Senhor, porque sabemos que é um Deus que nunca nos abandona, que nunca nos deixa só. A Tua palavra nunca disse que nós passaríamos por dificuldade, mas em tudo ela disse que em cada dificuldade que passaríamos, o Senhor estaria conosco. A Tua força, Senhor, está em nossos corações, está em nosso espírito. Em Ti louvamos e adoramos, porque é isso que estamos aqui, para isso foi que nós existimos, para agradecer e louvar o Teu santo nome. Que o Senhor possa estar presente e continuar presente nesse culto que é feito para Ti. Abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado por essa oportunidade de poder ouvir e falar da Tua palavra. É em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus largares. Nós não podemos de forma alguma tirar do culto ao Senhor esta parte tão fundamental e tão importante, que também faz parte do culto, faz parte da liturgia do culto. E nós devemos entender que, mesmo diante das dificuldades que estamos passando, mesmo diante a esta isenção da nossa presença na própria igreja do Senhor, precisamos entender que temos um compromisso com sua obra, temos um compromisso com o seu rei. E precisamos, assim, manter as estruturas da nossa igreja de uma forma tal que ela possa prosseguir com os seus trabalhos. Então, nós vamos estar dando oportunidade a você mesmo no seu lar, e nós aqui também trazer ao Senhor, ao Casa Ofilácio, o mantimento desta igreja. Então, faça isso com alegria, é uma ordenança do Senhor, tá bom? E Ele traz com isso as suas promessas. Honrar ao Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, porque Ele fará encher fartamente os nossos celeiros. Amém? Quero convidar o presbítero Ellison e o Ministério de Louvor para assim estar cantando mais uma canção, e você vai ter a oportunidade de uma forma simbólica aí reservar aquilo que você tem, né, como sendo bênção do Senhor, e em outra oportunidade, como foi lhe orientado, você assim trazer para a igreja e para os irmãos que estão com a responsabilidade de assim o fazer. Amém? Vamos adorar. Posso ter
Amém, meus irmãos. Quero convidar o presbítero para assim a gente estar orando e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Assim oramos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de demonstrar a nossa fidelidade a Ti, Senhor. Porque assim como Tu és fiel a nós, Senhor, devemos permanecer fiéis a Tu. Aleluia, Jesus. Em tudo, Senhor, nos dízimos, nas ofertas, em nosso proceder, nas nossas orações, na leitura da Tua palavra. Pois o servo Teu tem que ser completo, meu Deus. O Senhor possa estar abençoando a todos aqueles que puderem estar Te ofertando, que puderem estar dizimando ao Senhor, dando uma parte, devolvendo uma parte daquilo tanto que o Senhor tem nos dado, de tanto que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por poder termos o privilégio de passar por esse momento, Senhor. Momento de reconhecimento do Seu poder em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra aí a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Devido a este culto ele ser filmado, nós precisamos encurtar um pouco o tempo, o período, então queremos já iniciar este momento com o momento da reflexão bíblica. Mateus capítulo 5, nós vamos estar lendo apenas 2 versículos. 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor, usa-me na noite de hoje para transmitir, Senhor Deus, a Tua palavra, meu Senhor, de uma forma que não seja a minha formalidade ou a minha habilidade ou alguma coisa que venha de mim, mas, Senhor Deus, que todas as palavras aqui ditas e aplicadas para as nossas vidas seja como assim uma instrução vinda dos céus para os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta leitura feita na noite de hoje, aqui no versículo 10, 11 e 12, está falando do momento a qual o Senhor Jesus estava trazendo uma pregação conhecida como o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. E diante de tantas bem-aventuranças, porque a palavra de Deus ela vai se referir aqui sobre os humildes, que eles seriam bem-aventurados, humildes de espírito. Ele também fala dos bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. E por fim, aonde nós lemos, bem-aventurado
os perseguidos por causa da justiça. Então é justamente nesta última bem-aventurança que eu quero tratar com a igreja na noite de hoje. Meus amados irmãos, não há missão sem sofrimento. Não há ministério que venha a desenvolver sem dor, sem feridas, sem nenhuma forma estrutural que nós venhamos a estar dentro de uma redoma ou dentro de algum tipo de bolha que nós não venhamos ser atingidos por a perseguição. Afinal de contas, estamos vivendo em um mundo onde os homens são cruéis, onde os homens têm as suas estruturas decaídas pelo pecado. Nós vivemos em volta de homens hostis, sem afeição natural, e tampouco demonstram amor àquilo que se refere às coisas de Deus. Os homens não respeitam as coisas de Deus. Os homens não querem saber deste Deus que justifica. Os homens não querem saber deste Deus que salva. E com isso, aqueles que vivem buscando uma vida justa diante da vontade de Deus, eles sofrem, eles padecem, eles são feridos, eles são tocados pela espada. Eles são tocados pelas diversas maneiras de serem atingidos por essa perseguição. Mas o que é que eu quero dizer com isso, que não há ministério do dolor? Eu quero dizer, meus amados irmãos, que não há colheita feliz sem semeadura regada de lágrimas e dores. Não há colheita feliz sem uma semeadura regada de lágrimas e dores. Nós vamos perceber aqui que o Senhor fala, e vamos começar nessa reflexão, que o próprio Jesus, ele traz esse ensinamento, mas que ninguém tratou desse assunto tão eficazmente, tão de uma forma clara, tão de uma forma verídica para as nossas vidas. Mais do que ninguém, o próprio Jesus, ele trata com toda clareza em relação a esta perseguição. Dentre os seus vários ensinamentos sobre o tema, destacamos aqui esta última bem-aventurança, conforme registrado aqui em Mateus, no verso 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí, meus irmãos, nós entendemos que quando se trata da palavra bem-aventurado, nós vamos entender que significa mais que feliz. E aí nós queremos comparar muitas vezes essa forma de ser feliz com a perseguição. E parece que a nossa mente não quer entender este paradoxo. Como é que eu posso ser uma pessoa feliz se automaticamente eu sou uma pessoa perseguida? Como é, meu presbítero Edson, que eu vou entender que eu estou sendo perseguido, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa feliz? Como é que eu posso entender sobre isso? Porque uma pessoa que é perseguida é uma pessoa que sofre dores, é uma pessoa que sofre calúnia, é uma pessoa que vive atormentada por alguém que quer defamar você, que quer destruir você, que quer até mesmo matar você. E como é que, visualizando isso, eu vou ter acompanhado comigo esta felicidade? Então nos parece assim, meus amados irmãos, um paradoxo. Não temos como entender aos olhos humanos esta situação. Esse é o grande, irmãos, enigma que todo cristão ele tem que descobrir. Jesus ele termina a bem-aventurança dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição.
obviamente, e não são felizes todos aqueles que são perseguidos. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer. Todos os que são perseguidos são felizes, não. O texto aqui vai dizer que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, meus queridos, aqueles que buscam viver justamente diante da ordenança de Deus, diante dos seus preceitos, diante dos seus ensinamentos, ao contrário do homem perverso, que querem viver e desfrutar a sua vida de toda forma, querem crescer, querem enriquecer de todas as maneiras, se utilizando dos meios, mesmo sendo desonestos. Mas ele nos aponta para aquele que é justo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Eu lendo um livro que se chama Sofrimento, o Preço da Missão. O autor é Hernandes Dias Lopes. Ele vai citar um homem chamado Thomas Wilson. Este homem, ele traz uma frase muito profunda e bem aplicável para a nossa vida. Hernandes Dias Lopes, ele cita a escrita deste homem que diz: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Precisamos entender, meus amados irmãos, que a cruz, ela vai vir antes da coroa. Precisamos entender que o deserto, ele vai vir antes da terra prometida. Precisamos entender que o sofrimento, ele antecede a glória. Nós não podemos chegar na coroa antes da cruz. Nós não podemos caminhar sem carregar a nossa cruz. Nós não podemos, meus amados irmãos, entender que vamos chegar à coroa, que vamos chegar a esta glória, sem antes percorrer e sem antes trilhar os caminhos que o próprio Cristo quer para as nossas vidas. E vale ressaltar que todo caminho ele tem pedregulhos, ele tem pedras, ele tem os seus declives. Uma hora ele está plano, mas outra hora você precisa subir nas montanhas, passar por lugares ociosos, onde não tem planície, mas é coberto de espinhos, de abrolhos. Precisamos entender que para chegar, meus amados irmãos, na vontade do Senhor, é preciso carregar a nossa cruz. É preciso nos esforçarmos para isso. Quando olhamos para o livro de Atos, capítulo 14, verso 22, quando Paulo ele traz uma palavra assim, fortalecendo a alma dos discípulos, ele diz: exortando-nos a permanecer firmes na fé e mostrando-nos que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo, meus irmãos, ele passou por um processo que em um determinado lugar, ele passa por uma cidade em Listra e ele é apedrejado. Aquela população apedreja Paulo. Paulo amava pregar o Evangelho, Paulo entendia sua missão e o seu compromisso, e quando ele chega a Listra para pregar, os homens não querem escutar Paulo, ele começa a apedrejar Paulo, e de uma forma tal que Paulo é dado como morto. E os discípulos vão ali e pega Paulo e traz fora da cidade, e os discípulos aludeiam Paulo como sendo assim os últimos momentos da vida de Paulo. Provavelmente o sangue banhava o seu rosto por conta daqueles apedrejamentos. Provavelmente o sangue misturado com a terra sobre o corpo de Paulo. Mas, meus amados irmãos, de uma forma maravilhosa, Paulo passa um tempo se recuperando, e quando ele se recupera, é como se ele batesse a poeira do seu corpo, ele chamasse o seu amigo Barnabé, e agora ele dissesse: vamos agora a Derbe, vamos pregar o Evangelho. De uma forma tal que aquilo acende no coração dos discípulos uma fé tal, meus amados irmãos, que eles
olham e observam Paulo como sendo um instrumento maravilhoso para exercitar a fé dos próprios discípulos. Então a perseguição, ela vem de algumas formas. Qual é a natureza da perseguição? Primeiro, o mundo ataca a sua vida e ataca a sua honra. O mundo fere com as armas e com a sua própria língua. Então o mundo procura destruir a sua vida e também a sua reputação. E há duas maneiras que o mundo e os homens podem fazer isso. A primeira é a perseguição com as armas. Quando olhamos para Timóteo 3, 12 e 13, que diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. E aí dou o exemplo de Paulo, cujo qual falei agora há pouco. Os homens se utilizavam das armas de suas mãos. Atacaram Paulo com pedras. Mas, queridos, os homens também atacaram os cristãos daquela época. Os homens eram perseguidos e eram mortos a fio de espadas. Se nós olharmos a história de todos os discípulos, nós vamos perceber que a maioria deles, exceto João, que foi deportado para a ilha de Patmos, mas todos os discípulos tiveram suas mortes cruéis. Uns a fio de espada, outro crucificado de cabeça para baixo, outro degolado, outros foram açoitados até a morte, perseguidos através de armas. Os homens podem nos atacar, os cristãos estão sendo perseguidos e nós também poderemos ser perseguidos por armas. Mas, queridos, nós também podemos ser perseguidos através da língua. Através da língua. Quando Mateus diz, em Mateus Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. O cristão não é apenas atacado por armas no sentido literal, mas também é atacado por língua, a língua dos ímpios. Essa também é uma espada desembainhada, meus amados irmãos. E ela é como fogo, ela é como veneno, e ela mata, ela atinge. O salmista vai dizer isso, número 55 de Salmos, versos 21 e 22. O salmista vai dizer: a sua boca era mais macia do que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Eu e você, meus amados irmãos, poderemos matar uma pessoa com armas, mas em grande parte, muitos estão sendo mortos através da língua. Esta alma pequena, mas que tem um poder devastador de destruir vidas. A língua, ela se aparece com 3 características aqui no texto, quando nós olhamos. Primeiro, a injúria. Jogar algo na cara de alguém. Você fez isso, você fez aquilo outro. Pegar algo que estava lá no passado do indivíduo, trazer para o estado presente e querer agora carimbar a sua testa, como relembrando aquilo que ele praticou lá atrás e dizendo que ele agora não é digno da justiça de Deus, aliás, da graça de Deus sobre sua vida. Assim que os homens têm agido. Os homens do mundo têm arrodeado os filhos de Deus, os homens têm injuriado, os homens têm levantado calúnias, os homens têm se utilizado dessa arma mortífera para destruir, trazer horror, trazer destruição, atacando assim a moral, atacando assim a dignidade.
daqueles que são filhos de Deus. Desta forma, meus irmãos, os homens também atacam com as suas línguas com injúria, mas também com a mentira. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. E sabemos também que a mentira é a negação, é a ocultação e é a alteração da verdade. E essa muitas vezes, meus amados irmãos, é uma arma letal na vida das pessoas. E ela traz destruição avassaladora nas famílias. Ela traz também destruição no âmbito do trabalho. Ela traz também destruição no âmbito da igreja. A mentira. Os homens são ousados e usados pelo próprio Satanás para levantar calúnias, para trazer destruição no meio dos cristãos. Mas também a língua se utiliza da maledicência. Como os cristãos têm sido alvo, meus amados irmãos, da maledicência. E essa é a inimizade da serpente contra a semente sagrada. Desde o início da humanidade, a sagaz serpente, com a sua maledicência, usufruiu da própria palavra de Deus para assim transformar aquilo que era mentira como se fosse verdade. E pegando a verdade e transformando como se fosse mentira, iludindo assim a Eva. E como isso tem acontecido nos dias de hoje? Como, meus amados irmãos, este mal da maledicência, ele tem sido praticado pelos homens. E nós entendemos que esta língua, através destas práticas, injúrias, mentira, maledicência, ela tem assim trazido, irmãos, danos profundos. Elas têm trazido prejuízos profundos, notórios, e com aquelas pessoas muitas vezes mais piedosas do nosso meio. Queridos, precisamos estar atentos para não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas. Então, queridos, a injúria, a mentira, a maledicência são todas essas armas que ela agregam na língua. Esta ferramenta, esta arma mortífera que traz prejuízos, muitas vezes danos aos filhos de Deus. Muitos são taxados nos seus trabalhos, na sua faculdade, no meio da sua família, de algo que ele não fez, de algo que ele não praticou. E o inimigo sabe esta ferramenta poderosa que ele pode se utilizar para trazer danos. Mas precisamos entender que se nós somos perseguidos, meus irmãos, é porque algo maravilhoso há na vida de todo cristão. Algo maravilhoso há porque nós somos perseguidos. O próprio Jesus diz: eles nos perseguem porque eles nos odeiam porque antes odiaram a mim. E esta é a boa notícia, meu querido irmão. Se alegre se você está sendo perseguido. Se alegre no Senhor, sabe por quê? Porque esses sinais, ele acompanharão os verdadeiros servos de Deus. A oposição do mundo, ela não perturbará aqueles que não compactuam com as coisas de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? O mundo não perseguirá aqueles que não seguem a vontade de Deus. O mundo não se preocupa com aqueles. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que esta bem-aventurança é para aqueles que são injuriados, são perseguidos, mas por causa da justiça. O próprio inimigo das nossas almas não vai procurar perseguir, meus irmãos, aqueles que não têm responsabilidade com Deus. Não vão perseguir aqueles que vivem alheios
a uma vida de coerência com a vontade do próprio Deus. Aqueles que seguem e que caminham carregando a sua cruz para a vontade de Cristo. Destes, esta bem-aventurança, ela não é praticável, mas sim daqueles, meus amados irmãos, que são por conta da justiça, por conta daqueles que amam a Cristo, por conta daqueles que entregam a sua vida de uma forma plena para o amor do nosso bom Deus. E por isso que temos que ser diferentes. Quando nós olhamos para a continuação do texto, no verso 13 e o verso 14, observe o que diz a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você quer ser perseguido, meus irmãos, de uma forma que isso venha trazer esta alegria a você, então você tem que atender a esses requisitos. Ser como sal, ser como alguém que mostra diferença, ser como alguém que dá sabor àquilo que não tem sabor, ser como alguém que traz luz no meio da escuridão. E quando nós praticamos isso, nós vamos se encaixar naqueles que serão bem-aventurados por causa da justiça. E por fim, eu quero te trazer uma maravilhosa notícia. Versículo 12, a palavra de Deus vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos, que maravilhosa notícia nós temos aqui. Regozijai-vos, ou seja, se alegrai, exultai no Senhor, porque será grande o vosso galardão. Nós temos uma promessa do nosso Deus aqui. Esta perseguição, meu irmão, ela não vai durar permanente. Esta perseguição do mundo, ela vai vir sim, e nós precisamos enfrentá-la. Nós precisamos, assim como os guerreiros, batalhar contra ela. Mas assim, meus amados irmãos, precisamos carregar esta alegria no nosso coração, de entender que nós vamos assim receber do Senhor um galardão. É grande o vosso galardão dos céus. Que o Senhor possa, em meio ao que nós estamos passando, nesta perseguição basicamente invisível, nesta luta praticamente invisível, que é esta enfermidade, que nós possamos entender, meus amados irmãos, que depois dela haverá de vir uma grande alegria, uma grande glória do Senhor sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta da justiça. Que Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nosso coração, no nome de Jesus. Incline sua cabeça. Quero orar por você nesta noite. Oh, meu Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome e nos alegramos, Senhor Deus, na noite de hoje, porque nós sabemos que tudo aquilo que a Tua igreja tem passado, por tudo aquilo que os Teus filhos têm sofrido, Senhor Deus, em meio a esta perseguição, em meio a este caos, nós sabemos que a Tua vontade, ó Deus, está sobre ela. E o Senhor nos ensina, Senhor Deus, a caminhar. O Senhor nos ensina a galgar caminhos, ó meu Senhor, mesmo sendo Ele íngreme, Senhor Deus, sem planície, Senhor, nós precisamos confiar em Ti, subindo e descendo as colinas, no meio, sim, Senhor Deus, dos arbustos e dos espinhos,
mas nós precisamos caminhar louvando a Ti, glorificando o Teu santo nome, exercendo, Senhor Deus, o nosso papel aqui na terra, que é de verdadeiros cristãos, que demonstram amor à Tua palavra. Fortifica os Teus filhos na noite de hoje, que eles possam entender que nós precisamos estar no centro da Tua vontade. É no nome do Pai e do Filho que Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quero convidar mais uma vez aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos estar assim finalizando com mais uma canção. E se alegre, cante conosco ainda. Adore ao Senhor, finalizando este culto. Senhor Jesus, cremos que o Senhor esteve presente, Senhor Deus, e este culto foi aceitável a Ti. Aqueles que estão em casa, Senhor Jesus, eles possam vivenciar esta esperança, estas bem-aventuranças citadas por Ti aqui no livro de Mateus capítulo 5. Eles possam se alegrar, Senhor Deus, dia após dia diante de Ti. Receber de Ti, Senhor, encher o seu coração com a Tua palavra, com essa palavra que traz vida, que traz alegria plena, Senhor Deus, e traz esperança. Obrigado por se fazer presente no meio do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Quero trazer, meu amado irmão, você que está aí em casa, um breve aviso para você. Quero dizer como é que vai ser transmitidos os cultos, né, ao Senhor. Nas terças-feiras eu estarei fazendo em casa, né, o culto de ensino bíblico.
em casa. Vou gravar o vídeo, vou colocar no YouTube e depois compartilhar aí no grupo da igreja, tá bom? Então acompanhe todos os vídeos que eu colocar no grupo. Meus irmãos, assistam, né? Dê um sinal que você assistiu, que você ouviu, porque eu preciso entender, meus irmãos, que você está participando dos nossos cultos, tá bom? As nossas reuniões eu estarei fazendo apenas aqui na igreja nos domingos, com a quantidade limite de pessoas, no máximo até 10 pessoas no domingo aqui. Então eu vou estar assim entrando em contato com alguns irmãos e convidando para que os irmãos também tenham a oportunidade de estar vindo aqui. Apenas 10 pessoas só nos domingos à noite. Quero reforçar sobre, meus irmãos, os mantimentos dessa igreja, né? Você pode e deve, com a responsabilidade que você tem como membro dessa igreja, estar entrando em contato com o irmão João Pereira, aqui do Residencial Chique, e também com o presbítero Ellison, para também estar assim trazendo os seus recursos para o mantimento da igreja, tá bom? Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar aqui a casa do Senhor, para o mantimento da nossa igreja, tá bom? Então quero me despedir agora com a canção final da noite. Cante comigo e assim estaremos encerrando este culto. Finda-se este dia que teu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Um abraço para todos, estamos com muita saudade de vocês, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.